compartilhando aqui com vocês uma situação que aconteceu essa semana aqui no consultório, numa investigação do inconsciente. Surgiu uma história de uma vida que se iniciou na gestação, para encarnar um espírito que estava encarnando e sentia todas as emoções da mãe durante a gestação. O que sabemos que é comum, né, acontecer. Aquele espírito já ligado ao perispírito da mãe, já ligado às emoções da mãe, passa a receber as emoções daquela mãe. E a mãezinha, durante o momento gestacional, perdeu o marido. E ela amava muito aquele marido e ela entrou num sentimento de perda e de dor muito profunda. E aquela criança nasce, aquele novo espírito vem como aquele bebê, e esta mãe não consegue desenvolver um vínculo afetivo com aquela criança, devido àquele impacto daquela perda muito grande que ela sentiu durante a gestação, que foi a perda do marido. Os dois jovens, com o primeiro filho vindo, e este espírito que veio como aquele bebê, ele cresce sem muito carinho da mãe, né? Sem aquele vínculo afetivo com aquela mãe. E não desenvolveu certas habilidades que a mãe nem percebeu. A mãe cuidou, a mãe fez tudo o que estava ao alcance dela, as necessidades básicas, não faltou o cuidado para aquela criança, mas o afeto não existia. Quando essa criança tinha aproximadamente 10 anos, um dos tutores dessa criança diz que a criança não era inteligente. E, enfim, a mãe fica furiosa com aquela situação, entra num estado alterado e pela primeira vez esse filho vê a mãe perder a noção, perder a paciência, gritar com o tutor e abraça a mãe muito forte. E ali, neste abraço, aquele olhar mudo do filho para a mãe se dá conta e percebe que aquela criança amava ela e ela amava aquele filho, né? E a partir dali a relação entre mãe e filho começa a mudar e a mãe passa a se dedicar mais àquele filho, não só aos cuidados necessários, mas ao desenvolvimento também emocional daquela criança. Enfim, segue a vida e até que num momento em que este filho chega no plano espiritual, ele chega com aquela falta de conexão com a mãe, mas ao mesmo tempo, aquele período que ele viveu depois daquele choque, ele se conectou ainda mais profundamente com a mãe. Ou seja, ele sempre teve a conexão emocional desde a gestação com a mãe. E ele compreendeu a vida toda dele encarnada, as emoções da mãe. E em nenhum momento ele sentiu que estava desvinculado daquela mãe, pelo contrário. Mas o que mais me impressionou neste relato foi o que ele entendeu quando ele chegou no mundo espiritual. A necessidade, e o que os mentores explicaram para ele, a necessidade daquele vínculo ter acontecido daquela forma. E tudo aquilo que a gente às vezes pensa que é ruim quando uma mãezinha que está grávida passa as suas emoções de tristeza, as suas dores para aquela criança. E a gente acha que isso é ruim. E o propósito encarnatório daquele espírito específico foi exatamente para vir filho daquela mãe, porque já estava planejado a partida do pai. Então a mãe passaria por aquele baque. E os mentores espirituais daquele espírito que veio como criança sabia que a mãe provavelmente teria um choque muito grande e sofreria muito. E o que eles esperavam que acontecesse era que aquele espírito já muito conectado com o íntimo e com as emoções da mãe, sofresse aquele choque energético das emoções da mãe. Aquele espírito vinha há muito tempo com seu emocional muito fechado, muito trancado e não conseguia desenvolver e se abrir emocionalmente falando, desenvolver afeto, desenvolver carinho, desenvolver contato afetivo com outras pessoas. E um recurso que os mentores espirituais usaram é o que eles chamaram de choque anímico, quando a partir de um choque energético emocional, né, um magnetismo vindo daquela mãe, pudesse produzir naquele espírito que estava ali em estado de semiconsciência, já reduzido ali aquela consciência mental daquele bebê, produzisse um choque anímico nele a ponto de abrir o emocional.
E o que os mentores nos explicaram é que este espírito conseguiu, em parte, a estratégia, em parte deu certo, porque ele, de alguma forma, ele conseguiu se abrir para se conectar com aquela mãe. Então, o efeito benéfico daquele choque anímico, enquanto ele estava dentro do ventre, com seu corpinho físico novo sendo desenvolvido e a sua consciência já acoplada ao campo da mãe. Então, aquela dor, aquela tristeza extrema que a mãe sentiu, serviu como uma descarga magnética para que aquele espírito despertasse o seu emocional que estava completamente fechado. Então, olha a importância aí. E quando os mentores explicaram a amorosidade do projeto numa tentativa de auxiliar aquele espírito que chegava no plano espiritual, continuava fechado, não conseguia ter interação com outras pessoas, encarnou várias vezes tentando recriar essas conexões sem sucesso. Então, numa encarnação, neste formato, foi possível produzir esse choque para que aquele emocional começasse a se abrir novamente. Eu fiquei maravilhada com esse relato, porque mostra o quanto a espiritualidade nos ampara sempre, sempre, sempre. E todo o planejamento encarnatório traz consigo uma riqueza muito grande, e para tudo aquilo que a gente acha que seria uma dificuldade, uma desgraça, pode está tudo tramado, está tudo traçado e pode estar sendo aproveitado para uma finalidade muito mais profunda de crescimento, de evolução, tá? E de amparo. Esse espírito que veio, filho desta mãe, que sofreu esse grande abalo, que cresceu sem o pai presente, teve a oportunidade de, nesta encarnação aparentemente muito sofrida, ter tido um processo de evolução muito, muito, muito mais rápido do que ele já tinha tido nas últimas várias encarnações dele, porque ali, através desse choque emocional, desse impacto magnético que ele recebeu, a produção desse choque anímico no seu campo emocional, fazendo com que ele despertasse um amor por aquela mãe que ele não soube expressar naquela encarnação, porque ele não conseguia expressar o amor pela mãe, mas que no momento de desespero da mãe, ele conseguiu demonstrar com o olhar para aquela mãe, e aquela mãe conseguiu se conectar profundamente com aquele filho. Então, eu fiquei refletindo na minha vida, né? Será que eu preciso esperar um choque anímico? Será que eu preciso esperar pela dor profunda de outra pessoa para que eu produza em mim esse derramar de amor? Será que não basta, não é o suficiente eu passar por sofrimentos tão dolorosos e eu ter que me usar da dor do outro para que eu consiga despertar? Prestemos muita atenção, porque isso é o que tem acontecido muito ao nosso redor. Então, quanto mais a gente evolui em consciência, mais a gente percebe que aquelas pessoas que ainda estão emocionalmente adormecidas, elas vão cada vez menos optar por planejamentos encarnatórios, não pelo seu sofrimento, porque o seu sofrimento não foi o suficiente para despertar os seus emocionais. Então, muitas vezes, o nosso emocional só é desperto a partir de um choque anímico que vem pelo sofrimento do outro. Nesse caso, essa mãe, o sofrimento dessa mãe possibilitou a abertura emocional e o extravasar de amor deste espírito, desse filho naquela encarnação, desse espírito que não conseguia mais demonstrar amor. É uma grande lição para todos nós. Então, vamos caminhar e fazer escolhas que não necessitem do sofrimento de outras pessoas, né? Para que a gente seja desperto em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossa consciência.